rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do comentário sobre o Diatessaron de Santo Efrem, diácono do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Vigiai, Cristo virá de novo. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Para impedir que os discípulos o interrogassem sobre o momento de sua vinda, disse-lhes Cristo: aquela hora ninguém a conhece, nem os anjos, nem o Filho. Não vos compete saber o tempo e o momento. Ocultou-nos isso para que ficássemos vigilantes e cada um de nós pudesse pensar que esse acontecimento se daria durante a nossa vida. Se tivesse revelado o tempo de sua vinda, esta deixaria de ter interesse e não seria mais desejada pelos povos da época em que se manifestará. Ele disse que viria, mas não declarou o momento, e por isso as gerações e todos os séculos o esperam ardentemente. Embora o Senhor tenha dado a conhecer os sinais de sua vinda, não se vê exatamente o último deles, pois numa mudança contínua, esses sinais apareceram e passaram, e por outro lado ainda perduram. Sua última vinda será igual à primeira. Os justos e os profetas o desejavam, pensando que se manifestaria em seu tempo. Do mesmo modo, cada um dos fiéis de hoje deseja recebê-lo em sua época, pois ele não disse claramente o dia em que viria. E isto, sobretudo, para ninguém pensar que está submetido a uma determinação e hora, ele que domina os números e os tempos. Como poderia estar oculto aquele que descreveu os sinais de sua vinda, o que ele próprio estabeleceu? O Senhor pôs em relevo esses sinais para que desde o primeiro dia os povos de todos os séculos pensassem que ele viria no próprio tempo deles. Permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina, e nossa atividade é então dirigida, não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. E quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade ou a tristeza, é o inimigo que a domina e a conduz, mesmo contra a sua vontade. Os impulsos dominam a natureza e o inimigo domina a alma. Por isso, o Senhor recomendou ao homem a vigilância tanto da alma como do corpo. Ao corpo para que liberte da sonolência e a alma para que se liberte da indolência e da pusilanimidade. Assim diz a Escritura: vigiai, justos.
E também despertei e ainda estou contigo. E ainda, não desanimeis. Por isto, não desanimamos no exercício do ministério que recebemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de Santo Efrém, diácono, chamando a atenção para a vigilância. É muito interessante o que diz Santo Efrém, ao dizer que Cristo ocultou o dia e a hora em que ele voltaria na sua glória, justamente para que aqueles que o estavam seguindo permanecessem vigilantes. Se ele tivesse determinado o dia e a hora, poderia muito bem acontecer, como alguns pensam ainda hoje, não é? Vou viver a minha vida de qualquer jeito, vou aproveitar de qualquer jeito, vou me autodestruir aos poucos, mas quando chegar perto da minha morte, muitos pensam assim, eu me converto, peço perdão, me confesso e tá tudo certo, vou para o céu. Não é isso que Jesus quer. Por isso ele ocultou o dia e a hora, para que pudéssemos nos manter vigilantes, certos até de que será no nosso tempo que ele voltará. Aliás, lembra Santo Efrém que para a primeira vinda do Senhor, essa foi a expectativa dos profetas, patriarcas. Acreditavam que ele viria no seu tempo. Por isso, com tanto fervor e vigilância, chamavam a atenção dos seus contemporâneos para estarem preparados, para estarem atentos. E na plenitude dos tempos, ele veio. Não diferente será a sua segunda vinda. Num momento menos esperado. Por isso a necessidade de nos mantermos vigilantes. E não é de forma alguma necessário ficarmos preocupados quando será. É preciso afirmarmos e termos claro que será, que acontecerá. E se nós temos essa clareza e essa convicção, sabemos também que é preciso estar preparados, porque aquele dia virá como um relâmpago, o próprio Senhor nos lembra, como uma luz que sai do Ocidente e vai para o Oriente, ou do Oriente e vai para o Ocidente. Naquele dia, que ninguém sabe quando será, o Senhor se manifestará. Pode ser no nosso tempo, na nossa geração? Pode. Pode ser gerações adiante? Pode. Nós não sabemos quando será. Lembrem, o Senhor ocultou tudo isso para que nós pudéssemos viver preparados, viver uma humanidade de modo digno e encontrar a felicidade onde realmente ela pode ser encontrada. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste nosso ato de consagração, apresentemos a ela nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira repleta de bênçãos. Que o ressuscitado acompanhe os seus passos e que você realmente dê testemunho do amor de Deus no mundo. Saiba levar a Cristo mais do que com palavras, com a própria vida aos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.